Sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura do livro Os Heróis Espirituais Judeus, para aprendermos através do povo de Israel como fazer a vontade do nosso Criador, cumprindo a sua vontade. Boa leitura! Os Heróis Espirituais Judeus, Volume 1. Os Criadores da Mishnah. Os três principais partidos do período talmúdico: os fariseus, os saduceus, os essênios. Logo após a vitória dos Hasmoneus sobre os exércitos gregos e seus protegidos judeus, iniciou-se uma disputa sobre a interpretação dos mandamentos do Pentateuco, a respeito da qual muitos estudiosos tinham opiniões divergentes. Essas disputas eram frequentemente tão sérias que constituíam uma ameaça à existência da nação. Dessas disputas emergiram três tendências principais que eventualmente se cristalizaram em três partidos diferentes: os fariseus, os saduceus e os essênios. Em geral, é impossível captar o espírito do Talmud e entender claramente os ensinamentos de seus autores sem antes se familiarizar com as tendências desses grupos. É necessário também saber que quase todos os autores do Talmud eram fariseus, e que seu espírito deixou sua marca no Talmud, embora este também contenha numerosos aforismos de pessoas que frequentemente zombavam dos fariseus. Vale ressaltar que os fariseus atuaram ativamente no estabelecimento de regulamentos sobre a conduta do judaísmo, que serviriam como uma espécie de escudo protetor em torno da Torá. Para esse fim, muitas leis da Torá foram tornadas mais severas e outras assumiram uma forma que, para o observador casual, parecia desviar-se do texto original. Essas interpretações geralmente se baseavam em tradições que, por sua vez, precisavam ser corroboradas pela Torá. Essas diferentes opiniões foram intensamente debatidas até que o povo se dividiu nos três grupos mencionados anteriormente, que posteriormente se atacaram mutuamente. Muitos fariseus praticavam uma piedade tão extrema que renunciavam a todos os prazeres terrenos e, por suas ações e costumes, se distinguiam do resto da população. Por outro lado, havia muitas pessoas que se recusavam a reconhecer qualquer interpretação da lei que, para elas, parecesse estar em desacordo com seu significado literal. Essas pessoas se opunham particularmente às restrições da lei oral. Aliaram-se àqueles que lutavam contra as leis baseadas na tradição. Os oponentes dos fariseus argumentavam que a devoção destes às interpretações chegava a tais extremos de crença irracional que, se seus líderes lhes dissessem que a direita é a esquerda e vice-versa, eles obedeceriam inquestionavelmente aos conselhos de seus mestres. Entre os oponentes dos fariseus figuravam os judeus ricos e politicamente influentes, que sentiam que suas tentativas de estreitar os laços espirituais com os povos vizinhos eram prejudicadas pelas atividades dos fariseus. Eles se opunham particularmente aos fariseus, devido à devoção destes à fé e à sua aparente falta de preocupação com os demais problemas da vida. Os fariseus, por sua vez, sustentavam essas opiniões por acreditarem que o homem nada pode alcançar sem a permissão de Deus, e que toda tentativa contrária à vontade divina está fadada ao fracasso. Separados de todos os outros, por sua maneira de observar os costumes judaicos, os fariseus consideravam os outros judeus como adoradores de ídolos, com os quais nenhum homem piedoso deveria ter contato.
seu próprio nome indicava que eram uma classe à parte em seu comportamento. A palavra hebraica proshins significa pessoas separadas ou isoladas. Eles eram especialmente severos na observância das leis relativas à pureza e ao pagamento do dízimo aos sacerdotes e levitas. Acreditavam que alimentos proibidos, bem como grãos dos quais não se dava dízimo aos sacerdotes, eram impuros. Os fariseus também eram cuidadosos em observar todas as regras de pureza alimentar, mesmo quando comiam alimentos comuns e não os provenientes de sacrifícios. Como precaução piedosa, muitos fariseus se abstinham de negociar com os chamados Am Yaratzim, povo da terra. Um fariseu não comia à mesma mesa que um Am Haaretz, por suspeitar que este não tivesse contribuído com sua parte para os sacerdotes e levitas. Tampouco um fariseu comprava ou vendia para um Haaretz, nem o convidava para sua casa, nem ia visitá-lo. Naquela época, o termo Am Haaretz era aplicado principalmente aos lavradores da terra. Embora o trabalho agrícola em si fosse altamente valorizado pelos estudiosos, muitos deles confessavam abertamente sua aversão ao Am Haaretz, o homem da terra. Certos historiadores tentam interpretar essa atitude como um indício de que os lavradores não eram racialmente puros e se casavam livremente com seus vizinhos gentios. No Talmud, existem opiniões bastante divergentes sobre quem deveria ser classificado como Am Haaretz. Alguns afirmam que um Am Haaretz é alguém que não contribui com o dízimo dos frutos de sua terra. Rabi Eliezer sustentava que um Am Haaretz é alguém que não recita a oração Shema de manhã e à noite. Rabi Joshua disse que um Am Haaretz é alguém que não usa filactérios. Ben Azai disse que é alguém que não usa franjas. O rabino Natan disse que é aquele que não tem uma mezuzá na porta. O rabino Natan, filho de José, disse que é aquele que não educa seus filhos no conhecimento da Torá. Outros argumentaram que mesmo que uma pessoa tenha estudado muito, mas não tenha servido a outros estudiosos, ela merece ser chamada de Am Haaretz. Os fariseus desprezavam um Am Haaretz. De outras fontes no Talmud, sabemos que o Am Haaretz odiava os estudiosos. Quanto ao significado da palavra fariseus, como mencionado anteriormente, ela indica pessoas que se separavam de todas as outras por seu comportamento. Outros argumentam que o nome deriva do fato de se dedicarem a interpretar a lei conforme lhes convinha, a fim de adaptar os mandamentos religiosos às necessidades da época. Como os fariseus compreendiam profundamente o espírito da Torá, renunciaram à busca pelo prazer na vida, evitando o orgulho ou qualquer ação que pudesse parecer imoral. Praticavam o amor fraternal uns pelos outros e cada indivíduo se esforçava ao máximo para evitar a tentação. Os fariseus organizavam-se como uma sociedade e cada membro era tratado como amigo. Não se tratava de uma organização fechada e não havia restrição de membros. Qualquer pessoa podia ingressar se prometesse, na presença de 3 membros, observar as regras da organização, que se concentravam na limpeza e nas abluções. É interessante notar que, ao aceitar um novo membro, não se fazia distinção entre um erudito e uma pessoa sem instrução.
Ambos eram considerados de igual valor, e qualquer pessoa disposta a assumir os preceitos do farisaísmo podia se juntar à sociedade. Assim que uma pessoa se tornava membro da sociedade fariseia, comprometia-se a servir a Deus com toda a sua vida. Tal pessoa tinha que acreditar que o olhar de Deus é onisciente, e que ele observa todos os atos do homem para julgá-lo por toda injustiça. Como o homem possui livre-arbítrio para fazer o que bem entender, ele é responsabilizado por cada ato, e terá que prestar contas de suas obras perante o seu Criador. Os fariseus também acreditavam que Deus, por vezes, emite decretos que governam nações ou toda a humanidade, e que tais decretos podem parecer irracionais às vítimas. Mas tais decretos são certamente justos, pois Deus é justo tanto para o indivíduo quanto para o grupo. Se parecer que a recompensa pelas boas ações, ou a punição pelas más ações, está atrasada, então é preciso lembrar que haverá um acerto de contas após a morte, ou ainda mais tarde, quando os mortos ressuscitarão, os merecedores para a vida eterna, e os maus para a vergonha e o sofrimento eternos. Os fariseus eram muito criteriosos em seus julgamentos sobre pessoas e eventos. Isso fica evidente em seus vereditos, que envolviam punições físicas. Eles também tratavam a todos com modéstia, recebiam as pessoas com gentileza e procuravam praticar o bem, na medida do possível, às vezes até mesmo ultrapassando os limites de suas forças. Por isso, eram profundamente amados pelo povo e gozavam de sua total confiança. Mas o que frequentemente acontece a muitas pessoas de espírito elevado, também aconteceu aos fariseus. Apesar de suas boas qualidades, muitas pessoas duvidavam da pureza de suas motivações, e suspeitavam que eles faziam muitas coisas para enganar seus vizinhos. O Novo Testamento evidencia um ódio particularmente forte contra os fariseus. Como resultado, o termo fariseu é hoje empregado na literatura mundial como um termo pejorativo e tornou-se sinônimo de hipócrita. Em outros escritos cristãos, os fariseus são retratados como pessoas que exteriormente se abstêm dos prazeres terrenos, mas levam vidas imorais. Disse que se recusam a comer mel de abelhas impuras, mas não se abstêm de carne de porco. São acusados de jejuar para expiar seus pecados contra Deus, mesmo enquanto planejam enganar seus semelhantes. É provável que, em um grupo tão grande quanto o dos fariseus, deve ter havido alguns indivíduos desonestos em suas convicções. Mas também é certo que a maioria era honesta, ou não teriam conseguido manter a liderança da nação naquela época. Como mencionado anteriormente, alguns estudiosos ridicularizaram os fariseus. Eles descreveram 7 tipos diferentes, nenhum dos quais apresentado de forma favorável. Os 7 tipos são os seguintes. 1. Aquele que é piedoso como Siquém, filho de Camor, que foi circuncidado para obter Diná. 2. Aquele que anda de cabeça baixa e mal ousa levantar os pés do chão para demonstrar sua modéstia. 3. Aquele que bate a cabeça contra a parede ou anda de olhos fechados para não olhar para as mulheres. 4. Aquele que anda com o pescoço torcido e a cabeça baixa como um martelo. 5. Aquele que tenta convencer as pessoas de que já fez tudo,
e as desafia a apontar algo que ele ainda não fez. 6. Aquele que pratica boas ações por amor à recompensa que elas trazem. 7. Aquele que obedece à lei por medo da punição que a desobediência acarretará. Os saduceus eram o segundo maior partido entre os judeus durante a criação do Talmude, e estavam separados dos fariseus por um grande abismo espiritual. Acredita-se que os princípios aceitos pelos saduceus tenham se originado das concepções errôneas de Zadok e Beto, discípulos de Antígono de Soco. Outros historiadores têm uma opinião diferente. Eles afirmam que os saduceus eram descendentes ou discípulos da família de Zadok, que fazia parte da aristocracia sacerdotal e produziu numerosos sumos sacerdotes ao longo de vários séculos. Quando, anos mais tarde, os asmoneus triunfaram sobre os gregos, também assumiram o cargo de sumos sacerdotes. Assim, destituídos do poder, os descendentes de Zadok foram forçados a uma posição de oposição à maioria da liderança judaica. A primeira fonte de atrito entre saduceus e fariseus foi, portanto, puramente política, e somente mais tarde se transformou em uma aguda disputa religiosa. Também não há motivos para duvidar da tradição talmúdica de que os saduceus eram seguidores de Zadok e Beto, e, ao mesmo tempo, aceitar a teoria dos historiadores de que eram descendentes da casa de Zadok, que se aliaram a esses seguidores para minar os fundamentos das tradições judaicas. Mas seria incorreto afirmar que os saduceus rejeitaram completamente as interpretações tradicionais da lei. Eles também se apegavam a numerosas tradições, e muitas de suas interpretações da lei religiosa eram substancialmente as mesmas dos fariseus. Eles tinham seu próprio livro de decretos, Sefer Hagzerot, que expunha suas explicações dos mandamentos da Torá, e, apesar de seu desejo de se assemelharem às outras nações em comportamento, também observavam alguns costumes que tendiam a diferenciá-los dos gentios. Os costumes dos saduceus, em todo caso, adaptavam-se melhor às crenças religiosas dos ricos e da aristocracia que governava o país. Mas quanto maior o número de homens ricos que se juntavam aos saduceus, mais forte se tornava a concentração das massas em torno dos fariseus, e o abismo entre os dois grupos crescia a cada dia. A principal diferença entre os saduceus e os fariseus residia no fato de que os saduceus rejeitavam a lei oral, aceita pelos fariseus. Eles sustentavam que somente a lei escrita da Torá era vinculativa para os homens. Ao rejeitarem as tradições dos fariseus, recusavam-se a acreditar na ressurreição dos mortos, que não é explicitamente prometida na Torá. Ridicularizavam os fariseus por sua crença na imortalidade da alma e na vida após a morte, e zombavam da ideia de que as almas dos piedosos repousariam sob o trono da glória. Outro tema de seu humor era a disposição dos fariseus em suportar o sofrimento, na esperança de serem recompensados na vida futura. O desenvolvimento deste partido transcorreu favoravelmente devido à receptividade que suas ideias encontraram nos círculos aristocráticos e governamentais, que geralmente detinham o poder de suprimir a oposição pela força. Há também muita justificativa para a visão de que o partido dos saduceus prosperou devido à derrota dos helenistas após o triunfo dos macabeus.
Uma das principais divergências residia na crença dos fariseus de que, embora o homem possua livre-arbítrio para praticar o bem ou o mal, segundo sua inclinação, Deus o controla em tudo e governa seus pensamentos. Os saduceus, por sua vez, sustentavam que Deus não interfere no comportamento humano e que não há recompensa nem punição após a morte. Recompensa ou punição, argumentavam, são inerentes ao próprio ato. Os saduceus contestaram 12 pontos relacionados à interpretação de rituais e leis, alegando que 1. A festa das semanas deveria sempre cair em um domingo. 2. O sacrifício diário deveria ser oferecido individualmente e não pela comunidade. 3. O incenso queimado no dia da expiação deveria ser aceso pelo sumo sacerdote antes de entrar no Santo dos Santos. 4. As cinzas do sacrifício da novilha vermelha deveriam ser recolhidas por um homem que se purificasse no mesmo dia, conforme Números 19, 9. 5. Os saduceus queimavam apenas uma pequena parte de suas ofertas de cereais e comiam o restante. 6. O mandamento olho por olho era interpretado literalmente por eles, de modo que, se alguém aleijasse outro, também deveria ser aleijado da mesma forma. 7. No caso de uma testemunha falsa cujo depoimento resultasse na punição do réu, a testemunha falsa deveria receber a mesma punição. Se a sentença fosse de morte, a testemunha falsa só receberia sua punição após a execução do réu. 8. A lei que determinava que apenas os filhos homens deveriam compartilhar a herança do pai foi interpretada da seguinte forma: se o herdeiro fosse filho único e morresse deixando apenas filhas, então suas irmãs, assim como suas filhas, compartilhariam a herança. 9. Os saduceus sustentavam que um homem era responsável pelos danos causados por seu escravo, assim como era responsável pelos danos causados por seu gado, visto que o escravo, possuindo inteligência, poderia ter causado dano por ordem de seu dono. 10. Consideravam um utensílio impuro se um líquido fosse derramado dele em um utensílio impuro, tornando o líquido impuro. 11. Seguiam literalmente o procedimento prescrito para uma viúva sem filhos, cujo irmão do falecido marido se recusava a casar com ela, considerando necessário que ela cuspisse em seu rosto, enquanto os fariseus sustentavam que ela só precisava cuspir no chão diante dele. 12. Também se apegavam ao significado literal da injunção em Deuteronômio 22, 17, a respeito da virgindade contestada, enquanto os fariseus lhe deram uma interpretação mais ampla. Havia também 6 costumes tradicionais, sem qualquer sanção no Pentateuco, que os fariseus observavam e os saduceus rejeitavam. 1. O derramamento de água sobre o altar na noite seguinte ao primeiro dia de Sucote. Durante toda a noite, a água era retirada do rio Siloé ao som de música e cânticos e derramada sobre o altar. Os saduceus ridicularizavam esse costume, alegando que era de origem grega, mas os fariseus eram devotos a ele. Certa vez, quando um sacerdote saduceu derramou a água sobre os próprios pés em vez de sobre o altar, a população enfurecida o banhou com seu estrógeno e o matou. 2. A procissão ao redor do altar com ramos de salgueiro era rejeitada pelos saduceus.
Quando o 7º dia da festa dos tabernáculos caía num sábado, como era possível na época, devido às imprecisões do calendário, os saduceus sustentavam que o costume de bater os ramos de salgueiro não substituía o sábado, ao contrário do costume dos fariseus. 3. Eles se opunham ao costume fariseu de lavar as mãos após a leitura da Bíblia. 4. Eles se opunham à inclusão da frase, segundo a lei de Moisés e de Israel, nas certidões de divórcio. Como essas certidões traziam o nome e o ano do reinado do rei, os saduceus achavam que seria uma falta de respeito a Moisés ter seu nome ao lado do rei. 5. Eles negavam a validade da proibição de Neemias de transportar objetos de uma casa para outra no sábado. 6. Eles se recusavam a reconhecer as novas restrições com as quais os fariseus acrescentavam as leis referentes à purificação das mulheres. Mas, apesar da oposição dos saduceus aos ensinamentos dos fariseus, e apesar de contarem com o apoio dos ricos e dos funcionários, eles não eram fortes o suficiente para resistir à pressão da população, que em sua maioria estava do lado dos fariseus e pronta para defender suas convicções com a própria vida. Muitos costumes foram introduzidos pelos fariseus puramente por despeito aos saduceus. Eles se esforçavam para incutir no povo a ideia de que, em hipótese alguma, deveriam agir de acordo com os ditames dos saduceus, mesmo quando estes eram quase corretos. Os fariseus estabeleceram a data da festa das semanas no 6º dia de Sivan, que, segundo seus cálculos, era a data da entrega da Torá. Nas orações a serem recitadas naquele dia, eles incluíam as palavras, o tempo em que nossa Torá foi dada, para reforçar a convicção de que esta festa era celebrada em comemoração à entrega da Torá, e não como uma celebração da colheita das primícias. O terceiro grupo significativo na vida judaica daquela época eram os essênios. Esse grupo não deixou uma marca permanente na vida judaica e, mesmo em seu auge, não ocupou um lugar de destaque. Dos fariseus evoluíram os judeus da atualidade, cujos costumes e crenças se baseiam nas interpretações talmúdicas da Torá. Dos saduceus, em tempos posteriores, evoluiu a seita dos caraítas, que representam o mesmo modo de pensar. Dos essênios, podemos apenas dizer que os primeiros cristãos se comportavam de maneira semelhante. O desenvolvimento dos essênios começou nos primeiros anos dos Hasmoneus, e eles descendem dos Chassidim daquela época, que lutaram contra os gregos sírios sob a liderança de Judas Macabeu e seus irmãos. Eram aqueles que preferiam o martírio a qualquer ato que pudesse levantar suspeitas de imitação dos gregos. Contudo, muitos deles se mostraram insatisfeitos com a situação, mesmo após a vitória dos Macabeus. Para eles, o comportamento dos Hasmoneus não era suficientemente judaico. Fugiram das cidades e buscaram refúgio nas montanhas, onde viveram de maneira peculiar, isolados dos demais, aguardando uma mudança na direção dos ideais judaicos. O significado do nome essênios não é totalmente claro. Flávio Joséfo os chamou de essênios. Em hebraico, são referidos como assim. Alguns historiadores afirmam que significa modesto. Outros dizem que significa tímido. Outra versão interpreta o nome como curandeiros,
porque os essênios se dedicavam a curar os enfermos. O Talmud se refere a eles como batistas matinais, devido ao seu hábito de realizar longas abluções matinais. Às vezes, eram chamados de tolos piedosos, e o Talmud define um tolo piedoso como alguém que não resgataria uma mulher que está se afogando por medo de tocá-la. A conduta dos essênios nem sempre foi a mesma, e, com o passar do tempo, mudou, embora os princípios básicos permanecessem constantes. Sua principal ideia era evitar a impureza do corpo, pois acreditavam que um corpo impuro abrigava uma alma impura. Devido a esse temor da impureza da alma, os essênios se recusavam a casar. Consideravam a mulher a fonte da imoralidade e da discórdia. Contudo, mais tarde perceberam que, ao não se casarem, sua sociedade diminuía constantemente, e alguns de seus membros decidiram se casar para ter filhos. Os demais se apegaram obstinadamente ao princípio original e permaneceram solteiros até a morte. Os essênios não se dedicavam a nenhum trabalho inicialmente, pois acreditavam que todo trabalho contaminava o corpo. Quando enfrentaram escassez de alimentos, já que nenhum forasteiro lhes fornecia o necessário, recusaram-se a roubar, e, como não havia árvores frutíferas e pastagens suficientes para sua subsistência, decidiram que o trabalho era permitido e se dedicaram à agricultura. Alguns costumes dos essênios permaneceram inalterados. Quando uma pessoa era empossada em sua sociedade, tinha que prometer nunca mais fazer um juramento, mesmo que fosse para dizer a verdade e sua própria vida dependesse disso. Eles também acreditavam que, por meio de seus costumes especiais, poderiam ser imbuídos do Espírito Santo e ser capazes de prever o futuro. Possuíam seus livros especiais, que protegiam com sucesso dos olhos de estranhos, ao mesmo tempo que evitavam o contato com pessoas de outras crenças. Alguns se dedicavam a curar os enfermos com diversas ervas e plantas. Outros realizavam suas curas com a ajuda de encantamentos e orações aos anjos responsáveis pelas curas, cujos nomes conheciam. Em vez de oferecer sacrifícios, os essênios proferiam orações que geralmente começavam com louvores ao Criador da Luz, que, diariamente, repete os milagres do Gênesis. Os essênios jamais consumiam alimentos ou bebidas que não fossem absolutamente essenciais para a manutenção da vida. Não comiam carne, não bebiam vinho e não buscavam prazer algum na vida. Pelo contrário, fortaleciam seus corpos e se deleitavam no sofrimento. Consideravam a escravidão vergonhosa, pois todos os homens são irmãos, e, enquanto um homem puder servir a si mesmo, não tem o direito de se deixar servir por outros. Cada membro de sua sociedade recebia gratuitamente o que necessitava. Evitavam a ira, e sua palavra era sagrada. Respeitavam-se mutuamente e até mesmo se abstinham de cuspir na presença de outra pessoa. Entre os essênios não havia nem pobres nem ricos, pois todos que se juntavam a eles tinham que doar todos os seus bens à sociedade. Jovens e idosos, todos vestiam roupas de linho semelhantes, que protegiam com o mesmo cuidado que protegiam seus corpos, da sujeira e da menor mancha, pois consideravam a limpeza um adorno para o ser humano. Mesmo assim, não vestiam roupas novas enquanto as antigas ainda pudessem ser usadas.
Eles observavam todas as minúcias das regras relativas ao sábado, a ponto de este se tornar praticamente um dia de jejum para eles. Como cozinhar era proibido, não comiam nada além de pão seco, não tocavam em nenhum objeto e nenhum deles sequer se levantava de seus lugares nesse dia. Muitos costumes introduzidos pelos fariseus na vida judaica tinham como objetivo protestar contra os essênios. Como os essênios não comiam carne nem bebiam vinho e restringiam rigorosamente suas ações no sábado, os fariseus ordenaram expressamente que as pessoas celebrassem o sábado com alegria, comendo carne e bebendo vinho. Assim, também permitiram o transporte de certos objetos de um lugar para outro, dentro da mesma casa. Quando os essênios se tornaram mais rigorosos e proibiram o levantamento de qualquer objeto no sábado, os fariseus cederam e permitiram o toque em qualquer utensílio de uso pessoal, com exceção de ferramentas utilizadas no trabalho diário. Quando os essênios se recusaram a casar, os fariseus declararam que qualquer pessoa que não se casasse poderia ser comparada a um assassino que diminui a estatura do povo judeu e expulsa o Espírito de Deus de seus limites. Como os essênios curavam os doentes com encantamentos, os fariseus anunciaram que quem tentasse realizar uma cura por meio de encantamentos perderia sua parte na vida futura. Os essênios tinham o costume de se levantar antes do amanhecer e banhar-se em água fria, tanto no verão quanto no inverno. Em seguida, vestiam roupas recém-lavadas e, sem que ninguém dissesse uma palavra, iniciavam seu louvor coletivo ao Criador. Ao nascer do sol, cada um ia para o seu trabalho, que durava 5 horas. Depois disso, reuniam-se novamente, tiravam as roupas de trabalho e banhavam-se mais uma vez. Vestiam outras roupas e entravam em sua casa de reuniões, onde nenhum estranho era permitido. Ali, comiam pão e verduras, cada um mantendo silêncio, convicto de que estavam realizando um ato necessário para sustentar o corpo que Deus lhes deu e que, portanto, devia ser guardado. Após a refeição, o mais velho louvava a Deus por sua grande misericórdia. Então, tiravam as roupas que usavam para comer, vestiam suas roupas de trabalho e retornavam ao trabalho até o anoitecer. Ao pôr do sol, o procedimento anterior se repetia. Banhavam-se e trocavam de roupa novamente para o jantar. Quando um recém-chegado desejava se juntar aos essênios, não era aceito tão facilmente. O candidato era colocado em período probatório por 1 ano para testar seu autocontrole e sua capacidade de observar todas as regras da sociedade. Então, recebia uma camisa branca, uma capa e um pequeno machado e era colocado para trabalhar junto com os demais. Quando, ao final do ano, a pessoa demonstrava conduta coerente, era-lhe permitido realizar suas abluções junto com os outros. Contudo, ainda lhe era proibido compartilhar das refeições com os demais por mais 2 anos. Somente se fosse considerado digno, ao final desse período, de ingressar na sociedade, era-lhe permitido comer com os outros e os segredos da sociedade lhe eram confiados. Antes de o candidato ter sua primeira refeição com os outros membros, ele tinha que fazer um juramento de que amaria e temeria a Deus acima de tudo e com toda a sua alma,
que amaria as outras pessoas mais do que a si mesmo e que seria bondoso com todas as criaturas. Ele tinha que prometer não enganar ninguém, mesmo que a maior fortuna estivesse em jogo. Ele prometeu ajudar os oprimidos, não ser arrogante com os outros, amar a verdade e odiar a falsidade de todo o coração, e, acima de tudo, não revelar nenhum dos segredos da sociedade a ninguém. Somente após prestar esse juramento é que o candidato se tornava um membro pleno da sociedade essênia, a qual todos os segredos eram confiados, com a garantia de que ele não profanaria seu juramento e os revelaria a outros. Continua.